nossa reflexão de hoje tem por título: Só levamos aquilo que está no nosso coração. Então, essa história de hoje, essa reflexão de hoje, se passa em uma viagem de navio, pela história no século passado. Aqueles navios pequenos, mais precários. Então, uma família e mais outras pessoas, né? Ela tinha bastante gente que iam fazendo uma viagem para o exterior, para a Europa, atravessando os oceanos, naquele navio. E nessa viagem de navio, como já aconteceu muitas vezes, a gente já viu até em filme, eles iam viajando e no meio da viagem se formou uma grande tempestade, uma grande tormenta. E foi muito, muito grave aquela tempestade, e foi aquela correria, aquele desespero, e o navio perdeu a sua rota, aquele navio antigo, né, que não tinha tanta estabilidade igual os de hoje, perdeu a sua rota naquela tempestade, naquela escuridão, e foi levado para um outro lado muito diferente da rota que ele seguia. E depois que tudo passou, que aquela tormenta passou, aquela tempestade, aquele desespero, já o dia amanhecendo, o pessoal, os tripulantes desse navio, viu que o navio saiu totalmente da rota, pendeu para o lado de uma ilha, até desconhecida para aquelas pessoas. E ao chegar naquela ilha, ele chegou muito perto, né? Sabe que os navios não podem chegar muito perto, e encalhou naquela ilha. E estava encalhado, meio tombado de um lado. E aí o dia clareou e o pessoal foi ver o que tinha acontecido. Eles estavam ali, não tinha jeito de sair. Apesar do navio não ter afundado, mas estava tombado de um lado e encalhado na ilha. Uma ilha totalmente desconhecida. Aí no clarear do dia, já aqueles marinheiros pegaram aqueles botes, conseguiram chegar até levou as pessoas para aquela praia, foi levando, né? Era bastante gente, não era tanto como nos navios de hoje, mas tinha bastante gente no navio, então foram levando aquelas pessoas. E aí eles desceram, desembarcaram devagar, todo mundo desembarcou nessa ilha, e aí começaram a pensar: o que nós vamos fazer? No começo, aquela esperança de sempre acontece, aquela esperança de que as pessoas iam sentir falta e talvez passasse ali, não muito longe ali, embarcações iam notar alguma coisa, e eles ficaram naquela expectativa. Mas aí os dias passaram e eles foram se virando como dava, e os dias foram passando. E aí eles viram que não ia ser tão fácil igual eles imaginavam. Aí o que eles fizeram? Começavam a ir nesse navio, porque o navio não tinha afundado totalmente, e muitas coisas eles puderam. O navio não ia sair dali, não ia ter jeito de desencanar, ainda mais naquelas épocas, né? Que não tinha tecnologia de hoje. Então tiraram muita coisa que eles podiam usar, e aí começaram a tentar improvisar lugares para eles ficar. E aí, devagar, assim, com o tempo, eles construíram aquelas cabanas, aqueles lugares para eles ficar, se abrigar da chuva e das intempéries do tempo. Mas conseguiram trazer bastante coisa de lá do navio, talheres, coberta, cortina e rasgado e tudo certo para servir de... Tudo servia, qualquer coisa que tivesse ferramentas, algumas ferramentas que tinham também. Então tudo que era possível ser aproveitado, eles trouxeram para eles, não sabiam quanto tempo ia ficar naquela ilha. E aí eles ficaram ali. E o tempo foi passando e eles foram se adaptando, não tinha outro jeito, fazer o quê? Deviam ter talvez algumas coisas de pesca no navio, eles utilizaram. E foram utilizando o que tinha lá para eles. Foram explorar a ilha para ver uma parte da ilha, que a ilha era muito grande, para ver o que dava para eles aproveitar, alguma caça, alguma fruta, e
E eu sei que eles se adaptaram àquilo ali. E tocaram a vida naquela ilha. Cada dia as esperanças iam se acabando mais. A história se dá com uma dessas pessoas. Era um rapaz que estava ali no meio daqueles tripulantes ali, daquelas pessoas que faziam parte, passageiros, tripulantes. Um daqueles rapazes que era muito curioso, uma pessoa muito ambiciosa e muito curioso também de saber de tudo e tal. Não era aquela pessoa que ficava acomodada. E ele, quando foi um certo dia, eles não se afastavam muito daquela ilha, porque na outra parte daquela ilha, porque eles não conheciam, era difícil o acesso e tinham medo de depois acontecer qualquer coisa e morrerem por lá. Então eles foram até um certo ponto e dali não ultrapassavam. Ninguém queria saber de explorar, de procurar alguma coisa. Ele, como era muito curioso, era um rapaz jovem, forte, ele, sem falar para ninguém, um certo dia, ele foi se afastando, e quando ele viu, estava bem longe. E aí ele foi muito longe, ali descobrindo algumas coisas. Não tinha nada de muito interessante, mas muitas cavernas, né? Aqueles lugares assim, outros córregos, né? De água doce, porque nessas ilhas sempre tem algumas, senão a pessoa nem ia sobreviver lá, né? Alguns lugares que tem uma água doce, relativamente doce, né? Dava para beber, então ele foi procurando. E aí, numa daquelas caverna que ele entrou, ele viu algumas coisas assim num canto. Ele começou a ver algumas coisas, alguns vestígios de alguém que tinha passado por ali, viu algumas utensílios, sei lá, alguma coisa que dava a crer que alguém tinha passado por ali. Deviam ser gente muito antiga que tinha passado por aquela ilha. E ele começou a procurar e achou alguns objetos, algumas coisas e tal. E naquela procura dele, de repente, ele encontrou uma pequena caixa, mas que tinha uma grande quantidade de coisas, como se fosse um tesouro, né? Algumas coisas lá, talvez foi os piratas há muitos anos que passaram por ali, aquilo ficou ali, mas como era dentro de uma caverna ali, aquilo ficou ali protegido, né? Dentro de uma caixa, uma pequena caixa que dava para a gente carregar. Ele achou aqueles utensílios, aquelas joias, aquelas coisas bonitas que a gente vê no filme, né? E aquelas pedras, principalmente aquelas pedras, diamante e, sei lá, esmeralda, uma coisa muito legais ali. Era uma quantidade boa, dava para carregar, mas aquilo ali, com aquilo ali a pessoa estava com a vida feita, se fosse em outro lugar, né? O que ele fez? Ele imaginou, no primeiro momento ele imaginou, eu vou levar, lógico, vou levar isso aqui. Aí pegou aquilo e ajeitou para poder dar para ele carregar. Era uma caixa, não era muito grande, né? Dava para carregar tranquilo. E ele levou aquilo e voltou. Dali ele já resolveu nem ir continuar. Ele já estava longe, voltou para a ilha, né? Para onde estavam os amigos dele. Aí andou bastante, andou, chegou lá onde estava o pessoal. Aí quando ele foi chegando meio perto, ele estava um pouco longe, ele pensou assim, mas por que eu vou contar para todo mundo? Vou como é que fala? Despertar a curiosidade e a cobiça em todo mundo com isso aqui. Poderia muito bem ficar quieto, depois vou dar um jeito de arrumar alguma coisa, alguma bolsa que eu possa colocar, uma duas bolsas e tal, e quando um dia se acontecer, uma hora pode acontecer da gente conseguir sair daqui, eu invento uma desculpa, todo mundo acho que vai levar alguma coisa, né? As pessoas, principalmente as coisas que as pessoas tinham lá no navio, devia ter suas bolsas, suas coisas que estavam levando, alguma roupa, alguma coisa, né? Então eu posso levar ali e tal, e ninguém nunca vai saber, e eu vou levar isso aqui, e eu vou ficar muito bem. Para que eu vou despertar a curiosidade e a cobiça dos outros? Vou ficar para mim só, não precisei, foi eu que achei. E assim ele fez, um lugar bem ali que já estava meio perto, dava para ele muito bem voltar um dia para pegar, não muito longe dali, já estava vendo até onde estavam os amigos. Ele achou uma gruta, um lugar bem discreto, que era muito difícil de alguém achar.
E ali ele escondeu aqui, deixou bem arrumadinho fora. O dia que eu sair daqui, eu levo, aí eu estou feito. E aí voltou, perguntaram, sentiram a falta dele, ele falou que tinha ido dar uma volta e conhecer, mas não achou nada, era tudo menos, tudo igual. E pronto, e todo mundo esqueceu daquilo, e o tempo passou, e ele de vez em quando ia lá dar uma olhada, se estava tudo bem, se continuava lá, ninguém tinha achado e tal, e ficou ali, ele naquela esperança, né? Então, para não completar muito a história, o que aconteceu? Um certo dia, depois de bastante tempo, já faziam que eles estavam ali, ficaram mais de ano, né? 1 ano e meio, quase 2 anos que eles estavam naquela ilha, já tinham se adaptado a viver ali. Aí eles avistaram um navio que vinha numa outra rota, não sei se perdeu um pouco o rumo, e eles avistaram de longe aquela manchinha branca que veio aumentando, vindo mais ou menos para aquele lado. E aí eles já tinham preparado sempre, fizeram uma fogueira bem grande e deixavam lá aquela fogueira para uma hora que aparecesse assim, qualquer coisa, né? Um navio, ele tocava fogo naquilo e começava a fazer fumaça para ver se aquelas pessoas de longe podiam ver alguma coisa, né? Então já estavam preparados já para uma hora que fosse assim, de repente, eles dar aquele sinal e conseguirem se salvar. E foi dito e feito o que aconteceu. Quando eles viram, foi aquele alarme danado, aquele navio, viram que era um navio que estava muito longe, mas vinha vindo cada vez aumentando mais. E era uma fogueira muito grande, eles já foram lá, estava aquela coivara, por sorte não tinha chovido naqueles dias, né? Que era um lugar que chovia muito, mas estava seco, aí tocaram fogo, eles meteram fogo naquilo ali e começaram a abanar com os panos, com os lençol assim para fazer fumaça, e aquilo começou a queimar e começou a fazer fumaça, e o pessoal do navio de longe viram aquilo ali, viram que tinha uma ilha lá ao longe e começaram a ver aquilo. Aí acho que foram tocando mais para perto e encurtando a história, eles viram que tinha um navio assim, de longe dava para ver, o navio era grande, encalhado, e eles chegaram lá, aquelas pessoas que vinham fazendo uma viagem para o outro lado lá, outros que nem lembravam mais daquele barco que tinha, daquele navio que tinha sumido há muito tempo. E aí eles desembarcaram naqueles botes, é lógico, né, que o navio nunca chega muito perto, senão ele encalha também. Aqueles marinheiros naqueles botes e foram remando e chegaram lá. Foi aquela alegria, aquela recepção, aquela emoção. E aí eles já imaginaram que era aquele navio que tinha sumido há muito tempo e ninguém nunca tinha achado. Aí foi aquela confraternização e se abraçaram, ficaram tudo alegres. Aí, mas o comandante que tinha ido, lógico, né, naquele bote, alertou, porque o tempo não estava muito legal, aquele lugar ali era um lado ali do mar, ali, um lugar ali que era muito inconstante aquele lugar. De um minuto para outro o tempo mudava completamente, a maré subia, e ninguém aí, era muito perigoso, era um lugar muito perigoso que nem se navegava muito por ali. Então quando o comandante, que já era experiente, observou o tempo como estava, já alertou a todos, falou: olha gente, é o seguinte, tem lugar para todo mundo, quem quiser vir comigo serão bem-vindos, mas só que tem uma coisa, não tem tempo a esperar, porque eu conheço muito o mar, sou uma pessoa muito acostumada, né? Já tenho muita experiência, e pelo que eu estou vendo o tempo aí, esses lugares aqui são muito perigosos, e se o tempo mudar, ele já está mudando, começando a mudar, e é certamente que em poucos, menos de uma hora, o tempo aqui vai estar completamente diferente. E nós não conseguimos sair mais. Então tem que cuidar logo. Nós vamos ter que dar várias viagens de bote para levar o pessoal, que era bastante gente. E nós temos que sair agora, não tem tempo para nada, eu já estou retornando. Quem quiser vir comigo, é agora, senão não tem mais tempo. E aí todo mundo se apressou, ninguém tinha nem nada de muito valor para levar, talvez pegou alguma coisa de lembrança, uma bolsa que tinha tirado do navio, levado para lá, né? E já se prepararam, e foi aquele alvoroço todo, e foi a hora que aquele rapaz imaginou de correr lá naquele lugar para pegar o seu tesouro. Mas como fazer? Não tinha jeito.
não era perto, mas não era tão perto assim. Ia demorar algum tempo. E o medo dele ir lá buscar, e quando chegar todo mundo já ter ido embora e ele ficar sozinho. Ele ainda imaginou assim, tentou conversar de alguma coisa, que ele tá, mas ele disse, não, tem que ser agora, imediatamente, vamos embora, porque o tempo vai mudar e a gente não vai sair daqui mais. E aí o que aconteceu? Todo mundo foram levados por aqueles botes, desembarcando, e ele ficou até por último de tudo, mas não teve coragem, porque certamente se eles tentassem lá pegar aquele tesouro, que ia facilitar muito a vida dele, ele ia ficar para trás. Não tinha tempo. E aí ele, muito triste, apesar de alegre, porque poderia ele estar muito alegre, porque ele estava se salvando, mas ele embarcou no bote, muito preocupado, muito triste, porque sabia que ele nunca mais ia poder voltar de jeito nenhum àquele lugar, um lugar muito ermo, muito difícil, que não se tinha nem notícia daquela ilha. Uma ilha assim, num canto lá, que ninguém nem, naquela época não sabia que tinha aquela ilha lá. E aí ele retornou, só ele mesmo. E o tesouro ficou, e ele foi embora, se salvou, teve sorte, mas o seu tesouro ficou lá. Então nós chegamos à conclusão do quê? Chegamos à conclusão que essa história, essa vida desse pessoal, essa ilha que eles estavam vivendo é o nosso planeta aqui, a Terra. E que quando chegar o momento da gente ir embora daqui, não haverá tempo e nem jeito nenhum da gente conseguir levar os nossos tesouros aqui. Nós vamos ter que ir embora, os nossos tesouros vão ficar aqui, e nós vamos levar só o que está, só os tesouros que estão no nosso coração. Esses tesouros vai conosco, a gente leva conosco. Mas os tesouros da terra, os ouro, as pratas, o dinheiro, essas coisas ficam tudo aqui, as propriedades. Então é um bom exemplo para a gente se preparar, porque a qualquer momento nós vamos embora e só vamos levar os tesouros do nosso coração. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos e até a próxima oportunidade. Bom dia.